Convido você a abrir sua Bíblia, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Nós vamos iniciar hoje aí uma série nesta carta. Vamos beber um pouco desta água da vida que jorra nesta carta paulina. Esta carta de Efésios faz parte aí de um conjunto de cartas, foram escritas juntas como Colossenses e também Filemon. Paulo escreveu quando estava em sua prisão em Roma, por volta do ano 61, 3 anos antes do incêndio que Nero provocou em Roma, culpou os cristãos e iniciou ali uma carnificina, uma forte perseguição contra a igreja. Paulo foi uma das vítimas dessa perseguição. Depois ele possivelmente decapitado. Pedro e todos os demais apóstolos daquela época, com exceção de João, diante dessa perseguição foram levados à morte, os mártires daquele tempo. E a intenção desta carta era fortalecer os crentes na fé em Cristo. Aí você vai encontrar nesta carta duas grandes porções. Do capítulo 1 ao capítulo 3, você vai encontrar a nossa posição em Cristo Jesus, que Deus fez por nós em Cristo. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Do capítulo 4 ao capítulo 6, é o que Deus vai fazer através de nós. Ele opera em nossas vidas, para que depois nós possamos sermos instrumentos nas mãos do Senhor. Toda experiência, toda dor, cada circunstância na sua vida tem um propósito de Deus para te usar. Então a intenção era essa, desta carta, de fortalecer os crentes na fé em Cristo daquela época, dar a eles um ponto de vista mais elevado acerca do amor de Deus, sobre a excelência do ministério de Cristo, e fortalecer os crentes debaixo de perseguição, sobre o valor de viver o Evangelho apesar do escândalo da cruz, da forte perseguição que viria. É como se Paulo estivesse vendo uma cena que iria acontecer 3 anos mais tarde, e ele prepara a igreja para isso. O Espírito Santo usa o apóstolo Paulo, inspiração de Deus, para fazer isso. Carta de Efésios, capítulo 1, do verso 1 ao verso 14, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança,
predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Pai, obrigado por tua palavra, que viva como ela é, ela comunique vida ao nosso coração, aos nossos sentidos que ouvimos e recebemos nesta noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Como eu vinha falando, esta carta, então, ele tem esses duas conotações importantes de Paulo. Primeiro, a nossa posição em Cristo. Segundo, que é aquilo que Cristo fez por nós. Segundo, aquilo que Ele vai fazer através de nós. Paulo escreve esta carta, é a carta mais teológica das menores cartas, praticamente é um tratado bíblico, é uma carta de altíssima posição, de reflexão sistemática, teológica, doutrinária. Então, Paulo trabalha, e principalmente escrevendo para uma igreja, ou para uma região de igrejas. Na verdade, Éfeso era ali um polo, e essa carta foi lida em diversas igrejas, inclusive Laodiceia, Colossos, naquelas igrejas da região. Foi destinada a uma igreja, mas a diversas igrejas receberam naquele contexto esta carta como instrução doutrinária. Nesta carta nós vamos encontrar oração, pelo menos duas de Paulo. Não é qualquer oração. Às vezes nós nem nos preparamos para orar. E Paulo parece que tinha um preparo para a sua oração. Ele sabia o que ele estava orando. Orava segundo a vontade de Deus. Então nós vamos encontrar essas verdades nesta carta. Paulo vai trabalhar sobre a obra da salvação, vai trabalhar sobre o amor de Deus, sobre as virtudes cristãs, sobre o serviço do cristão. Então nós temos essa riqueza nessa carta que nós vamos compartilhar nesses dias. Paulo inicia então essa carta, versículo 1, versículo 2, dizendo que todos os cristãos, eles devem ser santos. Interessante que Paulo, nas suas cartas, ele sempre vai enfatizar isso, que ele era apóstolo, não por vontade própria, que na verdade a conversão de Paulo foi forjada dos céus, é uma obra completamente divina. O homem que está perseguindo a igreja, tem cartas e vai para prender crentes, matar crentes, perseguir crentes, e no meio do caminho ele tem um encontro pessoal com Jesus, e Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa recalcitrares contra os aguilhões. Quando Paulo esteve lá no apedrejamento lá de Estevão, ali o Espírito Santo começou a cutucar a mente de Paulo, porque Estevão não reclama, não murmura, ele glorifica a Deus e intercede pelos algozes. Prefere morrer do que negar sua fé. Então, aquilo ali incomodava o apóstolo perseguidor, aquele que perseguia a igreja. E Paulo vai dizer nesta carta que ele só era apóstolo porque era pela vontade de Deus. Foi vontade de Deus, ele quis fazer assim. Então a autoridade que Paulo tinha no apostolado não vinha dele mesmo, não foi forjado pelo homem, era algo divino. Então ele estava dizendo: olha, o que eu estou escrevendo para vocês, eu escrevo com toda a autoridade que Deus me concedeu. Eu tenho autorização do céu para registrar. E ele escreve dizendo: aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vocação da igreja é a santidade. Somos chamados para sermos santos, separados do mundo. O Senhor Jesus faz, inclusive, na sua oração sacerdotal, um dos quesitos da oração é esta: rogo-vos não que os tire do mundo, mas que os livre do
mal. Ser santo no mundo. Ser diferente. Ser diferente, não entrar na forma da sua geração. Então ele escreve para esses crentes que creem no Senhor Jesus, que são verdadeiros no seu relacionamento em professar Jesus como o Senhor de suas vidas, que são fiéis em Cristo Jesus. E ele fala que tudo isto que acontece é por graça, é pela graça que nós compreendemos o amor, versículo 2 aí, e o favor livre e imerecido de Deus para conosco. A maneira que Deus, de maneira bondosa, nos concede isso. Essa graça que flui do Espírito Santo, que gera paz, e gera todas as demais bênçãos temporais e espirituais, que são frutos do favor da graça de Deus. Tudo que recebemos por graça. Por graça. Não há paz sem que haja a graça. Não há paz sem que haja graça, não há paz nem graça, a não ser que Deus Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo nos conceda. Por isso ele vai dizer isso na carta, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Essa é a condição. Paz e graça é uma obra divina, divina. Necessitamos de toda a graça para podermos crer, inclusive na palavra de Deus. E a partir do versículo 3, Paulo passa a discorrer sobre grandes fatores de bênçãos divinas. No versículo 3 ele fala sobre 3 fatores, ou 3 fontes, ou 3 fatores principais. Primeira fonte das bênçãos, e ele começa este versículo dizendo que as bênçãos procedem do Pai. Procede do Pai, a fonte de todas as bênçãos. Bendito o Deus e Pai. Deus o Pai tem nos feito ricos em Cristo Jesus. O dono do universo, criador de todas as coisas, nos fez seus filhos, seus herdeiros. Todas as bênçãos começam no Pai. Qual que é a natureza dessas bênçãos? Diz que é toda sorte de bênção espiritual. No Antigo Testamento, as bênçãos eram consideradas bênçãos materiais. A obediência gerava bênçãos materiais, recompensa da obediência. Se você pegar Deuteronômio 28, é o que está lá. Se fizer, se obedecer, Deus vai dar essa bênção, vai dar aquela outra bênção, vai dar outra bênção. É o que está no texto. Mas agora nós temos toda a sorte de bênção espiritual. As bênçãos aqui, celestiais e espirituais, são reflexos de algo muito maior, muito melhor. É a ênfase do apóstolo Paulo aqui. Tendo estas bênçãos, jamais seremos miseráveis. Mas sem as bênçãos espirituais, sem as bênçãos espirituais, não podemos ser nada mais a não ser que miseráveis. Miseráveis. E por fim, nesse versículo ele fala sobre a esfera das bênçãos. Diz que essas bênçãos que são espirituais, elas não estão aqui. Não se guarda nesta terra, nessa vida. Diz que é nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Elas estão guardadas. As pessoas não convertidas, que não receberam Jesus no seu coração, nem como Senhor, nem como seu Salvador, não conseguem guardar essas bênçãos, porque não abriu a conta ainda. O depósito é no céu. Enquanto não professarem Jesus como Senhor de suas vidas, reconhecendo os seus pecados e de maneira arrependida, voltando-se para Cristo, enquanto não abrir a sua conta no céu, só vai depositar coisas nessa terra que o ladrão escava, rouba, que o verme come. Paulo vai dizer, olha, esse Deus Pai, essa fonte das bênçãos, a natureza das bênçãos, e a esfera das bênçãos, é em regiões celestiais. Esse é o lugar que nós vamos viver, é lá que nós devemos guardar. Guardar. Então, Paulo nesta carta, ele muda o nível do crente. O crente mundano, carnal, narcisista,
não serve para o apóstolo Paulo, para os ensinos de Paulo. Ele está falando de um outro tipo de crente, de uma vocação mais elevada. O que nós somos, não por nós mesmos, por nossas capacidades, habilidades, formações, teologia, o que for. Ele fala pelo aquilo que nós somos em Cristo, como Cristo nos colocou. Uma coisa é você ser nivelado com os homens e os valores deste mundo. Outra coisa é você entender a vocação de Deus para a sua vida. São valores mais altos, mais elevados. Então aqui, ele vai dizer que a vida cristã ela está centrada, não na terra, mas no céu. Somos cidadãos do céu. Há uma segunda esfera, diz que é em Cristo, todas as bênçãos só podem ser recebidas nele, na pessoa de Jesus. O crente aqui é apresentado como recipiente de toda sorte de bênção espiritual, mas só recebe em Cristo, só em Cristo. Isso significa que ele não precisa buscar bênçãos adicionais, extras, porque toda sorte de bênção já está na pessoa e obra do Senhor Jesus. Pelo contrário, devemos nos apropriar daquilo que Jesus já fez por nós. Paulo está escrevendo para uma igreja e para uma região de igrejas. Essa palavra é para nós hoje. Deus, essa é a palavra de Deus para nós hoje, mas foi a palavra de Deus para aquele povo, dizendo, olha, o nível é outro. Não baixe o nível. Eu estou dizendo quem vocês são agora em Cristo Jesus. Você não é o que você acha que é. É o que Deus diz que você é. É o que a Bíblia diz que você é, Você é lavado no sangue do Cordeiro, é herdeiro de Deus, filho da promessa. Tem uma morada no céu. Deus já abriu uma conta especial em qual você deposita as suas bênçãos lá em Cristo Jesus. E ninguém pode tomar. Nós vamos encontrar perseverança no santo nessa carta. Eleição incondicional, graça irresistível. Todas essas doutrinas da graça nós vamos encontrar nesta carta, essa riqueza. Nós estamos chegando aí aos 500 anos da reforma, próximo dia 31. Deus nos dá essa carta, essa riqueza, para a gente relembrar um pouquinho desses valores de Deus para nós. Paulo escreve então aqui essas riquezas outorgadas. Interessante que Paulo é um homem inspirado pelo Espírito Santo e divinamente organizado. Ele usa a Trindade para referir sobre essas bênçãos, decorrentes da Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Em primeiro lugar, Paulo vai nos dizer que nós fomos escolhidos pelo Pai. Pelo Pai. Do versículo 3 ao versículo 6, é isso que você vai encontrar no texto, a obra do Pai sendo mencionada em primeiro lugar. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele começa a falar sobre esta obra. O interessante é que todas as cartas do apóstolo Paulo, praticamente, começam com atribuições de louvor a Deus Pai. E você pode observar aí o jogo de palavras. Olha para o texto para você ver aí. Bendito o Deus e Pai. Deus e Pai. E ele continua. Que nos tem abençoado. O uso de palavras aqui. Primeiro, bendito. Aquele que é digno de se falar algo bom, louvável. É o Deus também gracioso, capaz de nos abençoar. Ele nos abençoa porque Ele é a fonte de todas as bênçãos. Todas as bênçãos. Todas. Deus realiza o que lhe é atribuição natural: abençoar. O que sobra em Deus é graça, é bênção. São coisas proativas, positivas e graciosas. É reflexo do que Ele é. Paulo está dizendo, olha, o caráter é outro, é no Pai. Esse Deus Pai, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso identifica Jesus como Deus verdadeiro, como Filho de Deus.
não é uma divindade falsa ou imaginária. Paulo combate, inclusive, nesta carta, problemas que havia na sua época, identificando Jesus como o próprio Filho de Deus, autorizado de Deus, dizendo o seguinte: só tem uma maneira de conhecer o Pai, pelo Filho. Quem conhece o Filho, conhece o Pai. Quem conhece o Pai, conhece o Filho, porque nós somos um de Jesus. Somos um. Somos um. E ele começa agora a descrever as características dessa escolha de Deus. Diz que é nas regiões celestiais. Aqui são as esferas, os reinos, o nosso relacionamento com Cristo. Ainda não nos encontramos no céu, mas a nossa vocação é celeste. É o céu. O poder de nosso viver diário aqui é para vivermos na glória. A maior provisão de Deus não é a provisão material aqui, que é muito fácil dele fazer. É a provisão celestial. Em João capítulo 14, Jesus disse assim: olha, a gente não fica preocupado não. Não fica ansioso, não sofra demais. Porque na casa do meu pai tem muitas moradas e eu já vou preparar lugar para vocês. Quando eu for preparar, a casa estiver pronta, eu volto para buscar. De vez em quando Deus busca um no nosso meio, mas vai haver um dia que vai buscar todos. As casas estão prontas, vão entregar. Eu não sei como é que está a construção lá, viu? De vez em quando recolhe um aí. Entrega a chave. Tem uns que falam assim: não, deixa a minha chave para o final, pastor. Você está querendo a sua chave, Anderson? Agora ou você pode ser depois? Pode ser depois, né? De vez em quando ele entrega a chave para alguém. Bênçãos celestiais. Ele já preparou um lugar para nós. Talvez sua mente esteja cheia de planos para esta vida. Vou dizer para você que Deus tem planos para você para outra vida, para a vida verdadeira, a plenitude de vida. Não que Ele não tenha planos para nós aqui, mas o temporário é tão pequeno diante da eternidade, e muitas vezes nós vivemos temporariamente a eternidade e eternamente o temporário. Paulo está dizendo assim: o nível é outro. O nível é outro. Eleve seu nível. A sua vocação é o céu. E diz ele: em Cristo. Em Cristo. Esta é uma repetição paulina. Somente nele nós podemos receber toda expressão de bênção. Versículo 4 começa assim: assim como nos escolheu nele. Isto é, ele nos escolheu para ele mesmo. Onde é que o Pai nos escolhe? Na pessoa do Filho. Nós somos escolhidos em Jesus. Deus não consegue escolher fora de Jesus. O prazer dele é o Filho. Então ele nos escolhe na pessoa do Cristo, o qual, antes da fundação do mundo, já tinha um plano de uma obra maravilhosa, a obra da cruz por nós. É na pessoa de Jesus. A Escritura tem muita coisa a nos ensinar sobre esse amor eletivo de Deus. Deus nos elege, nos escolhe em Cristo. Não há na Bíblia um outro reflexo que não seja esse, a doutrina da eleição, o qual nós devemos receber, temer e regozijar por fazermos parte do povo chamado, escolhido de Deus. Um pastorzão batista, Spurgeon, ele era um sujeito calvinista, cria na doutrina da eleição, na predestinação e tudo mais. Ele expressava: eu não sei porque Deus me escolheu, mas louvado seja Deus por isso. Eu não me escolheria, mas Ele me escolheu em Cristo. Hoje eu entendo por que Ele me escolheu. Porque Ele não me escolheu em mim. Ele não viu mérito. Pelo contrário, se olhasse para nós, só demérito. Mas quando Ele vai nos escolher, é como se Ele chegasse numa vitrine e tivesse diversos, mas Ele só conseguisse ver um. Deu para entender? Jesus. O seu deleite, o seu prazer, tudo que Deus escolhia na vitrine, qualquer um que escolhesse o presente era o mesmo. É assim que Deus nos vê.
Se Deus nos vê como nós nos vemos, mas Ele nos vê de uma maneira tão singular e especial. A lupa, os óculos que Deus nos vê, é o seu Filho. É o seu Filho. É Jesus. Então, essa é a expressão. Fomos escolhidos nele, isto é, em Cristo. E essa escolha aconteceu, diz o texto aqui, antes da fundação do mundo. Os propósitos, o plano, o decreto de Deus é eterno. Tudo que aconteceu, que está acontecendo e vai acontecer, está dentro de um projeto, de um plano estruturado, organizado pelo Deus soberano, que sabe de todas as coisas. Antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu em Cristo, em Cristo. E para que Ele nos escolheu? Diz que Ele nos escolheu para um propósito. Se você não está vivendo esse propósito, você está fora da prateleira de Deus. Diz que é para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Você pode ter sido escolhido antes da fundação do mundo. Você pode ter sido chamado pelo Evangelho quando você estava vivendo no pecado, mas você não foi eleito, salvo para viver no pecado. É para ser santo. É para ser irrepreensível. É para se parecer com Jesus em tudo. Esse é o propósito para o qual Ele nos escolheu. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 29, diz que por quantos que de antemão conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Tem que parecer com Jesus. Amado, a cada dia que passa da sua caminhada cristã, você tem que parecer menos com você e mais com Jesus. A sua aparência tem que mudar. O seu caráter, a sua personalidade, o seu jeitão vai ter que ser transformado. Você precisa aprender a amar mais o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. É um caminho de volta para o céu. No processo da santificação, haverá sempre um deixar. Como nós pregamos pela manhã, deixando tudo, seguindo Jesus. Vai ter que deixar muitas coisas. Tem que morrer para si mesmo. Tem que negar-se a si mesmo. É um morrer do velho homem, um nascer de Jesus em nossa vida, um novo homem formado em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. E diz o texto, e em amor nos predestinou para Ele. A escolha que Deus fez de nós em Cristo foi para um propósito eterno, um destino firmado. Você pode até não crer na predestinação, então você tem que rasgar sua Bíblia, porque está aí, nos predestinou. Ele já deu uma finalidade. E há duas obras que você não pode mudar: eleição e preterição. Ou você foi escolhido ou você foi preterido. Ou na prateleira ele viu Jesus e te chamou, ou ele viu o pecado e falou: isso eu não quero. A Bíblia diz que não depende de quem quer nem de quem corre, mas dele usar a sua misericórdia. Depende com qual lupa Jesus olhou para você, ou Deus olhou para você. Se Ele olhou pela lupa de Jesus, Ele viu você santo e irrepreensível, maravilhoso, te amou, te escolheu. Se o óculos é outro, a predestinação vai se cumprir. Estará afastado para sempre da graça de Deus. Não temos como mudar as Escrituras, mas temos como aprender com as Escrituras. Está aí. E diz que foi para a adoção de filhos. Continua no texto, vai andando comigo aí. Fomos colocados numa posição de filhos aqui, foi para a adoção de filhos. Não é essa ideia moderna de adoção, que você pega uma criança, bebê, e você tem a oportunidade de transformá-la durante, sabe, o ciclo da vida, de adotar ainda, talvez lá do hospital direto. Não.
Aqui a ideia de adoção é de uma pessoa já adulta. É adoção para a maturidade cristã. É para ser semelhante a Jesus já. Você não foi adotado para ser um bebê espiritual a vida inteira, mas para a maturidade cristã. Para a maturidade cristã. Para que Jesus seja o primeiro entre muitos. Não filhos mal formados, mas adotados no mesmo nível de Cristo. Aqui a ideia de adoção é esta, na mesma altura, coerdeiro com Cristo. Não são bebês espirituais, resmungões, murmuradores, pecadores, são santos em Cristo Jesus. Não podemos aqui confundir a adoção que o Pai faz em Cristo com a adoção que o povo faz por aí. O nível é outro, irmão. É outro. Diz o texto, e continua comigo aí, segundo o beneplácito da sua vontade, qualquer tentativa de dar fundamento à eleição, à predestinação divina, nos méritos do homem, não tem valor, é inútil para as Escrituras. Tudo vai acontecer de acordo com a vontade de Deus, com a vontade de Deus. O motivo da divina não está em nós, apenas nele, em Jesus. Tito, capítulo 3, versículo 5, olha o que Paulo registra nesta carta. Diz: não por obras da justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito. A vontade de Deus é um fator determinante. Deus quis, a coisa acontece. Por que você foi chamado pelo Evangelho? Porque Deus quis. A outros ele cegou os olhos, tampou os ouvidos, neutralizou o entendimento, para que não entendam. Mas para você, olha o nível que ele te coloca. No meio desse universo de pessoas, Deus olhou para nós de uma maneira singular, disse assim: eu quero, segundo o beneplácito de sua vontade. Significa que Deus não faz as coisas por pressão, por mérito. Ele escolhe porque Ele quer. O prazer é dele, a vontade é dele. Verso 6, acompanha comigo. Para louvor da glória de sua graça. Interessante que você vai observar, nesse texto que nós lemos, por 3 vezes o apóstolo Paulo utiliza as mesmas expressões. Uma na pessoa do Pai, uma na pessoa do Filho e outra na pessoa do Espírito Santo. Olha que interessante, no versículo 3 ele vai usar essa expressão, para louvor da glória de sua graça. No versículo 12 e no versículo 14, todas relacionadas às mesmas pessoas, a Trindade. O fator mais importante, o fator mais motivador, a motivação do universo inteiro, sempre será a glória de Deus. A glória de Deus. Se você lembra do catecismo, quem fez foi abençoado, tem os princípios aí. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O glorificar a Deus é encontrar em Deus todo o seu prazer. É isso aí. Encontrar em Deus todo o seu prazer. Mas glorificar a Deus, você foi criado para isso. Esse é o fim principal. A glória de Deus, a motivação de tudo que Deus faz é para promover a sua glória. A glória do Pai. O texto, ainda no versículo 6, diz que para louvor da sua glória e sua graça. Graça aqui é algo imerecido, irrecompensável, um favor autodependente de Deus, concedido aos homens pecadores, que apenas merecem a sua ira. Aí ele complementa, dizendo assim, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, mas literalmente, o qual livremente
outorgou, nos deu. Esta concessão é no amado, isso é, no Senhor Jesus. A delícia do Pai é Jesus. Lá no Jordão, caminho do batismo, há uma voz do céu que diz assim: este é o meu Filho amado, em quem tenho nele todo o meu prazer. Dá para você entender isso? A distinção que Deus diz assim: olha, aqui está todo o meu prazer. No monte da transfiguração, essa voz novamente: este é o meu Filho amado. O Pai diz quem é Jesus para nós. O alto nível que Deus nos coloca. Alto nível. Fomos escolhidos pelo Pai. O Pai que faz a distinção, faz tudo de acordo com o que Ele quer. Ele diz assim: ó, meu filho é meu prazer. Eu escolhi vocês nele, no meu prazer, para a minha glória. Você não é um lixo. Você não é um ocaso. Eu te escolhi para o meu prazer, como eu tenho no meu filho, para o meu prazer. Somos escolhidos por Deus para a glória dele e para desfrutarmos do prazer da comunhão do Pai. Do versículo 7 ao versículo 12, o apóstolo Paulo vai dizer também que nós somos agora, ele vai falar da segunda obra. Primeira escolha do Pai. Segunda, ele vai dizer que nós somos redimidos pelo Filho. E ele começa o versículo 7, no qual, isto é, em Cristo, temos a redenção. Ele passa agora a falar da obra do Filho, Temos a redenção. E esta é a nossa possessão presente, é a garantia da nossa já e futura redenção. Cristo. Nele nós somos redimidos. E diz que nós somos redimidos pelo seu sangue. Houve um pagamento, houve um preço de sangue, diz o apóstolo. As escrituras apresentam o sangue de Cristo como algo infinito do preço de uma transação que aconteceu. Há uma sentença, há uma nota promissória, há uma dívida pelo pecado. E o pagamento é infinito. E o depósito é o sangue de Jesus, seu Filho, que nos purifica de todo o pecado. Paulo escrevendo em Atos, a essa mesma igreja, aos presbíteros, na verdade, Lucas está registrando, na verdade, né, a experiência de Paulo, na despedida daqueles presbíteros da igreja de Atos, capítulo 20, e ele diz assim: atendei por vós, versículo 28, atendei por vós, por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Estava dizendo para os presbíteros: cuida bem, porque é dele. Vocês são mortos, bem, porque é dele. Ele pagou. Fomos comprados. Paulo em 1 Coríntios capítulo 6 versículo 20 diz assim: pois fostes comprados por preço. Glorificai a Deus no vosso corpo. Vocês foram comprados. Vocês não são lixo. Deus deu um valor que vocês não tinham. Ele creditou valor em nossas vidas que não tínhamos. O valor do sangue de Jesus. O apóstolo Pedro é como se ele usasse ali um macaco para levantar ainda mais a bola, né, para dizer algo ainda maior. Ele vai dizer assim lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 a 20, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro. Poxa, ouro é coisa boa, não é isso? Precioso. Mas não foi mediante isso que fosses resgatados do vosso rude procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Olha o propósito de Deus aí.
porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, o depósito foi feito. Pedro está dizendo, suba o nível. Interessante que Pedro vai escrever também uma igreja, os crentes da perseguição. Nero está matando os crentes. Pedro está escrevendo, dizendo, olha o que Jesus fez por nós. Olha o preço. E ele diz assim, olha, Paulo continua dizendo no texto, a remissão, versículo 7, remissão dos pecados. Para os fariseus da época de Jesus, nenhum homem podia perdoar pecados senão Deus. Inclusive quando Jesus, ele resolve perdoar os pecados de um homem, a pergunta a ele, quem pode, os fariseus, quem pode perdoar pecados senão Deus? O fato do Senhor Jesus remir, perdoar pecados, é evidência de que Ele é o próprio Deus. Paulo continua dizendo, versículo 7 ainda, segundo a riqueza da sua graça, novamente a ênfase está sobre a completa ausência do mérito humano, do recurso nosso, e da graça de Deus, onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus, onde o preço era alto, a graça pode pagar. Não há pecado que Deus não possa perdoar. Não há multidão de pecados que Ele não possa cobrir. Talvez você entrou aqui nessa noite dizendo assim, para mim não tem mais jeito. Tem jeito. Com Jesus, com o sangue de Jesus, sempre tem jeito. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 21, Paulo registra, a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus nosso Senhor. Riqueza, sua graça não tem limites, paga o impagável, cobre a multidão dos pecados. Versículo 8, volta lá para Efésios, versículo 8, vamos ler juntos? Que Deus abunda sobre todos os aspectos, o Deus infinito aqui, em todos os aspectos, a sabedoria de Jesus Cristo é ilimitada, e Ele faz isso acontecer na nossa vida, pensamentos mais altos, caminhos mais altos, sabedoria em plenitude. Paulo está dizendo, olha, Deus derramou abundantemente sobre nós, isso é graça. Isso é graça, não tem como pagar, não tem nem como guardar, como reter, como medir, é muito além, e isso está disposto a nós. Versículo 9, Paulo diz assim, desvendando-nos o mistério de sua vontade, é o revelar do céu, das grandezas de Deus, é o tornar aqui conhecido, esta é a explicação da abundância, do texto anterior, é o mistério. Tem muito crente vivendo de mistério. Você conhecer esse mistério aqui, que Paulo recebeu a oportunidade de comunicar, de revelar. A explicação aqui da palavra mistério no Novo Testamento significa literalmente segredo, indica algo que não foi claramente revelado antes, mas agora esclarecido. Qual é o mistério de Deus? O Evangelho. Era a carta na manga, era o que Deus guardou para na plenitude dos tempos se revelar. Olho por olho, dente por dente. Digo mais, se alguém ferir uma face, dá a outra. Chega o Pedrão muito crente e diz assim, se alguém me ofender, eu perdoo 7 vezes? Ele diz assim, 70 vezes 7. Não pare de perdoar. O Evangelho. O pecado é muito, olha a graça. Não há preço que não possa ser pago. Esse é o mistério. E diz que Ele fez isto,
segundo o seu beneplácito, que propuseram em Cristo. Vemos novamente que Deus é completamente autodeterminante, autossuficiente. Ele faz o que Ele quer, o que lhe satisfaz, o que lhe mantém em plenitude, algo que Ele determina, isso acontece. Ele não perguntou para mim e para você, louvado seja Deus, a quem Ele deveria escolher. Se perguntasse para a minha geração, escolheria esse rapaz, eu estaria nos meus pecados até hoje. Talvez você esteja na mesma situação, ou já morto dos seus delitos e pecados. Ele não pediu a nossa opinião, Ele não pediu opinião para os anjos, para os conselheiros do céu. Ele propôs em Cristo: eu vou fazer sim, e assim será feito. Isso revela a sua soberania. Ele determina como a coisa acontece, e tudo Ele faz para o seu prazer. Versículo 10: de fazer convergir nele todas as coisas, ou de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Todas as coisas aqui convergem para um princípio unificador. Ele é o canal onde todas estas coisas devem convergir e passar. Jesus. Paulo vai repetir isso praticamente lá no texto de Colossenses capítulo 1, versículo 8. Todas as coisas é por meio dele, para ele. Tudo foi feito para a glória dele. O canal é ele, converge nele. Tudo. E ele usa aqui algumas palavras: dispensação, aqui, mordomia, usada para referir a administradores das bênçãos de Deus. Dispensação da plenitude do tempo é a mordomia final confiada aos homens, é a oportunidade. Nós temos que remir esse tempo, porque os dias são maus, aproveitar esse tempo para a glória de Deus, para uma vida profunda com Deus, para uma intimidade com o Pai, para a proclamação do Evangelho, para santificarmos nossas vidas. É o tempo da nossa oportunidade. Ele nos fez mordomos desta geração, e Ele vai fazer com que esses propósitos mais elevados, sejam desfrutados na nossa história. Você pode participar do que Deus está fazendo, eu posso participar do que Deus está fazendo. E o propósito mencionado resume-se, diz que em fazer convergir nele todas as coisas. Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, 27 e 28 diz assim: porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Ou seja, só o Pai não está subordinado ao Filho, só o Pai. Todas as outras coisas estão, inclusive o Espírito Santo. É Ele que envia, faz parte do envio do Filho. Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Todas as coisas, inclui toda a criação, está sujeita. Na despedida dos discípulos, na ascensão, Jesus dá a ordem da evangelização para eles e diz assim: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Toda autoridade. O Filho toma a glória de volta e diz: toda autoridade me foi dada. Vão agora, vão, ou enquanto vocês estão indo, façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E não esqueçam, eis que eu estou com vocês todos os dias. O Deus Todo-Poderoso, estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. O poder me foi dado, e eu autorizo a igreja a ir no meu poder. Somos embaixadores, exortamos em nome de Cristo, em nome dele,
daquele que nos redimiu. E uma vez que Cristo é preeminente no propósito de Deus, dentro do universo, na igreja, o indivíduo que não tem Cristo em sua vida, está inteiramente em desarmonia com o propósito de Deus. Nós temos que entrar em sintonia com esse Deus. E o versículo 11 agora, ele diz assim: nele digo, no qual também fomos feitos herança de Cristo. Somos herança de Cristo. Cristo é nosso, nós pertencemos a Ele. Ele é a nossa maior herança. Aí ele vai dizer: predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. Olha que interessante as palavras aqui: predestinados, propósito, conselho, vontade. Não há declaração mais clara e mais sublime em lugar algum das Escrituras da soberania de Deus. Eu faço o que eu quero, da maneira que eu quero, aonde eu quero, eu consulto a mim mesmo, eu sou Deus. Quem eu preciso consultar? Isso não exclui a nossa responsabilidade, mas isso inclui a soberania de Deus. Se nós corremos através da Bíblia, há linhas paralelas entre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Não podemos conciliá-las. Ambas são bíblicas, verdades, são ensinadas. Mas a soberania de Deus jamais anula a resposta, a responsabilidade da igreja. Toda autoridade me foi dada. Vão e façam discípulos. Quem faz discípulos são vocês. Vocês vão no meu envio, no meu poder. Vocês só podem fazer o que eu autorizo, mas aquilo que eu autorizo você tem que fazer. É propósito. Eu soberanamente escolhi que fosse assim. Eu não tenho um segundo projeto para a humanidade. É um só, através da igreja. Se falhar, era o único. Não vou enviar anjos. É através do povo eleito. Povo eleito. E o versículo 12 dessa porção: a fim de sermos para louvor da sua glória. A repetição aqui: nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Aqui Paulo fala principalmente dos judeus que esperavam um Messias, ou dos gentios que creriam depois na sua pregação, desse homem que foi chamado para ser o apóstolo dos gentios, que esperavam um Salvador. Uns esperavam um Messias que já veio. Ele veio para os que eram seus, os seus não receberam. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqueles que esperam em Cristo, de antemão, para a sua glória. Paulo está separando isso aí. A obra do Filho é a redenção, tanto judeu quanto gentio. Romanos 10, versículo 11 em diante. Paulo mesmo diz: porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos que invocam o seu nome, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Como invocarão? Se não há quem pregue. Como irão se não forem enviados? E aí o texto vai falando sobre a distinção, sobre o cuidado de Deus. Redenção é uma obra do Filho. Mas Paulo conclui essa porção dizendo que nós somos selados pelo Espírito Santo. Selados pelo Espírito Santo, é uma obra do Espírito Santo. Versículo 13, vamos ler juntos? Vamos lá? Em quem? Ele diz: quando vocês ouviram a palavra da verdade, ou a palavra que consiste na verdade, o evangelho da vossa salvação, esta é as boas novas, que trouxe salvação para vocês. Vocês precisam crer. Este é o evangelho. Nele também, queridos, foram selados.
aquele que crê é selado. Esse lá não acontece como algo subsequente à salvação, acontece de maneira simultânea, ao mesmo tempo. Creu, é selado. Aquele que confessa Jesus como Senhor, naquele instante é selado pelo Santo Espírito da promessa. É o ministério da confirmação do Espírito Santo. Somos uma carta endereçada ao céu. O selo é o símbolo de propriedade, de garantia ali, de segurança, de posse. Quando nós enviamos uma carta para alguém, eu gosto de usar esse exemplo, porque Paulo pensava assim quando ele escreveu essa porção, olhando para a questão do selo. Nós colocamos o selo do lado do destinatário, para quem nós enviamos, de quem é a carta, de quem é a encomenda. Ali é o selo é a garantia de que o correio tem que entregar, porque tem um dono. Quando nós recebemos a Jesus, o nosso Senhor, em nosso coração, confessamos nossos pecados, por graça pura, somos recebidos na filiação do Pai. Diz que nós somos selados com o Santo Espírito da promessa. Ele põe o selo e nos manda para o céu. E aí nós vamos caminhando nessa vida aqui até chegar lá. E num processo de santificação, somos uma carta, a carta de Deus, endereçada ao céu. Sua presente graça é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio selo. O Espírito Santo, ele garante a nossa salvação. O Espírito Santo é o objeto, é o conteúdo da promessa que nos foi dado. É porque nós temos o Espírito Santo que sabemos que somos os filhos de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso, de que nós somos filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Nós que cremos no nome do Filho de Deus. Vamos encerrar versículo 14, vamos juntos? O qual é o penhor da nossa herança, até o resgate. O penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade. Isto é a garantia de que tudo o resto virá depois. Penhor. As bênçãos que se iniciam na conversão tem a garantia do Espírito que vão ser consumadas. Penhor, até aquele dia, até o resgate de sua propriedade, pertencemos a Deus, fomos comprados. Eu não sou de mim mesmo, eu sou do meu Senhor. É por isso que eu chamo Jesus de Senhor, porque Ele é meu dono, Ele me comprou. Eu sou escravo, doulos, conforme está na Bíblia, escravo. Paulo vai dizer várias vezes: eu sou escravo em Cristo, fui comprado por preço, fui selado, eu pertenço ao meu Senhor, eu faço o que Ele manda, eu não questiono, eu obedeço, alegre. E essa garantia que nós temos, tão maravilhosa, que essa obra vai ser completada. E novamente ele conclui o último versículo, colocando a cereja no bolo, dizendo assim: em louvor da sua glória. Esse refrão vai nos lembrar do louvor ao Deus Pai, ao Deus Filho, Deus Espírito Santo, as três pessoas, um só Deus, único digno de louvor, de toda honra e de toda glória. Eu concluo dizendo que nós precisamos entender algumas coisas. Primeiro, que todas as verdadeiras riquezas só podem vir de Deus. Ele é a fonte. Tanto o Pai como o Filho quanto o Espírito Santo estão trabalhando para nos enriquecer a todo tempo. Você é algo especial em Cristo Jesus. Deus nos deu riquezas eternas, diante das quais as outras riquezas não são nada. Nada. Ele nos enriqueceu. Ninguém pode comprar, o dinheiro não pode comprar. E nós nos alegramos nele, porque Ele é o doador. E nós amamos muito mais aquele que nos doa do que aquilo que nós recebemos. Minha alegria não está nos dons, está nele. Nele. Nós vamos entender também que todas essas riquezas só recebemos pela graça
de Deus, e recebemos pela graça de Deus, e elas devem ser dirigidas para a sua glória, para a glória de Deus. É o resumo dessa carta. Toda a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo tem uma fonte, a graça, e tem um propósito, a glória do Pai. A glória do Pai. O nosso fim principal é glorificar a Deus, mas o fim principal de Deus é glorificar-se a si mesmo na obra que opera em nós. Terceiro, que todas essas riquezas são apenas o início, o começo. Há sempre algo maior, uma riqueza maior, e devemos buscá-la enquanto andamos nele, insaciáveis, como a corça suspira pelas águas, desejando ardentemente. O mapa nós já temos, o tesouro, as escrituras. Temos o mestre guia, o nosso Espírito Santo, que habita em nós. Enquanto nós vamos examinando as escrituras, nós vamos descobrindo as insondáveis riquezas de Deus. Tem crente pobre porque não mergulha na palavra, não busca na oração, está perdendo um tesouro inigualável que Deus está nos dando. Tenha intimidade com a palavra de Deus, com Deus da palavra. Tenha intimidade com Deus das bênçãos, e as bênçãos do Deus eterno vão te perseguir. Não importa se Ló quer ir para Sodoma e Gomorra, e se Abraão vai para o meio do deserto, Deus vai fazer ali florescer. Ló se tornará pobre em Sodoma e Abraão rico no deserto. Por quê? Porque as bênçãos de Deus vai seguir aquele que obedece, que ama. A Bíblia diz que Abraão, de altar em altar, você lê a história de Abraão, não tem um capítulo que ele não levanta um altar ao Senhor. Ele amava muito mais o doador do que as bênçãos, e as bênçãos de Deus o perseguia. Por fim, que todas essas riquezas nos levem a algumas atitudes. Primeiro, nós precisamos aprender a adorá-lo pelo que Deus é e pelo que Ele faz. Adorá-lo por isso. Segundo, devemos nos sentir muito motivados a ler um texto desse. A gente tem que sair daqui, meus irmãos, muito animados. Tem crente que está muito medonho. Paulo levanta a bola dos crentes para dizer: olha o que Jesus fez por nós. Que coisa extraordinária. Terceiro, devemos consagrar mais a Ele. Santo, santo, santo é o Senhor. Somos chamados para sermos santos também. Fique de pé. Vamos adorar o Senhor com louvor. Que esse louvor responda, seja um reflexo daquilo que o Espírito Santo falou no seu coração. Exalte, glorifique, adore a Ele. Adore o doador das bênçãos, o Senhor, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos. Em nome de Jesus.
você tenha, meu irmão, uma semana ricamente abençoada pelo Senhor. Sucesso nos seus negócios, sucesso nos seus relacionamentos, na sua família, na sua saúde. Saiba que todas estas bênçãos é o Senhor, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Ele que nos escolheu, nos redimiu e nos selou, nos colocou em lugares celestiais em Cristo Jesus. Saiba que você não é o patinho feio da história. Você é um filho amado e precioso do Pai. Ele te ama demais. Ele te ama tanto quanto o filho dele, porque ele deu o próprio filho por você. Você é um amado de Deus, cordeiro com Cristo. Sai daqui nessa noite vitorioso, fortalecido, no nome de Jesus. Sai para vencer, declarando a vitória de Cristo na tua vida, a cada dia. Não aceite nada menos do que Deus te disse hoje que você é. O seu lugar em Cristo Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, graça maravilhosa, gratuita, inexplicável, impagável, um favor que desceu do trono de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, que nos amou com distinção, enviando o seu próprio Filho a morrer por nós. Que a comunhão, a doce comunhão do Espírito Santo, a unção, o selo, o penhor, a garantia do Espírito Santo em sua vida, repouse e te guarde, te conduzindo até o dia de Cristo, quando Ele voltar para nos buscar. Até lá, santificando-nos, nos abençoando, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém e amém. Boa semana, meu irmão. Boa noite, vai na paz.